Tempo da Quaresma, primeira semana, sexta-feira. Tema 10. A Quaresma, tempo de penitência. Pontos a meditar. 1. O pecado é pessoal. Sinceridade para reconhecermos os nossos erros e fraquezas. Necessidade da penitência. 2. O pecado pessoal produz efeitos nos outros. Reparar pelos pecados do mundo. Penitência e comunhão dos santos. 3. Penitência na vida cotidiana, no serviço às pessoas que estão ao nosso lado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A eficácia da autêntica penitência, que é a conversão do coração a Deus, pode perder-se se se cai na tentação, que não é só de épocas remotas, de tentar esquecer que o pecado é pessoal. Na primeira leitura da missa de hoje, o profeta Ezequiel adverte os judeus do seu tempo de que não esqueçam a grande lição do desterro, pois encaravam-no como algo inevitável, gerado pelos pecados cometidos antigamente por outros. O profeta declara que esse castigo é consequência dos pecados atuais de cada indivíduo. Através das suas palavras, o Espírito Santo fala-nos de uma responsabilidade individual e, portanto, de uma penitência e de uma salvação pessoais. Assim diz o Senhor: o pecador deve perecer. O filho não responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas faltas do filho. É ao justo que se imputará a sua justiça e ao mau a sua malícia. Deus quer que o pecador se converta e viva, mas este deve cooperar com o arrependimento e com as obras de penitência. No seu sentido próprio e verdadeiro, o pecado, diz João Paulo II, é sempre um ato da pessoa, porque é um ato de um homem individualmente considerado e não propriamente de um grupo ou de uma comunidade. Descarregar o homem dessa responsabilidade seria obliterar a dignidade e a liberdade da pessoa, que também se revelam, se bem que negativa e desastrosamente, nessa responsabilidade pelo pecado cometido. Por isso, em todos e em cada um dos homens, não há nada tão pessoal e intransferível como o mérito da virtude ou a responsabilidade da culpa. Por isso, é uma graça do Senhor não deixarmos de arrepender-nos dos nossos pecados passados, nem mascararmos os presentes, mesmo que não passem de imperfeições, que também nós possamos dizer: eu reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. É verdade que um dia confessamos as nossas culpas e o Senhor nos disse: vai e não tornes a pecar. Mas os pecados deixam vestígio na alma. Perdoada a culpa, permanecem as relíquias do pecado, disposições causadas pelos atos anteriores, embora fiquem debilitadas e diminuídas, de maneira que não dominam o homem e permanecem mais em forma de disposição que de hábito. Além disso, existem pecados e faltas que não chegamos a perceber por falta de espírito de exame, por falta de delicadeza de consciência. São como más raízes que ficaram na alma e que é necessário arrancar mediante a penitência para impedir
que produzam frutos amargos. São, pois, muitos os motivos que temos para fazer penitência neste tempo da Quaresma, e devemos concretizá-la em pequenas coisas, em mortificar os nossos gostos nas refeições, em viver a abstinência que a Igreja manda, em ser pontuais, em vigiar a imaginação e também em procurar, com o conselho do diretor espiritual, do confessor, outros sacrifícios de maior importância, que nos ajudem a purificar a alma e a reparar os pecados próprios e alheios. Dois. Ainda que o pecado seja sempre uma ofensa pessoal a Deus, não deixa de produzir efeitos nos demais homens. Para bem ou para mal, estamos sempre influindo naqueles que estão ao nosso lado, na igreja e no mundo, e não apenas pelo bom ou mau exemplo que lhes damos ou pelos resultados diretos das nossas ações. Esta é a outra face daquela solidariedade que, em nível religioso, se desenvolve no profundo e magnífico mistério da comunhão dos santos, graças à qual se pode dizer que cada alma que se eleva, eleva o mundo. A esta lei da elevação corresponde, infelizmente, a lei da descida, de tal modo que se pode falar de uma comunhão do pecado, em virtude da qual uma alma que se rebaixa pelo pecado rebaixa a igreja, e, de certa maneira, o mundo inteiro. Por outras palavras, não há pecado algum, mesmo o mais íntimo e secreto, o mais estritamente individual, que afete exclusivamente aquele que o comete. Todo pecado repercute com maior ou menor intensidade, com maior ou menor dano, em toda a estrutura eclesial e em toda a família humana. O Senhor pede-nos que sejamos motivo de alegria e luz para toda a igreja. No meio do nosso trabalho e das nossas tarefas, ser-nos-á de grande ajuda pensar nos outros, saber que somos apoio, também mediante a penitência, para todo o corpo místico de Cristo e, em especial, para aqueles que, ao longo da vida, o Senhor foi colocando ao nosso lado. Se sentires a comunhão dos santos, se a viveres, serás de bom grado um homem penitente e compreenderás que a penitência, alegria, embora trabalhosa, e te sentirás aliado de todas as almas penitentes que foram, são e serão. Terás mais facilidade em cumprir o teu dever se pensares na ajuda que te prestam os teus irmãos e na que deixas de prestar-lhes se não és fiel. A penitência que o Senhor nos pede como cristãos que vivem no meio do mundo deve ser discreta, alegre, uma penitência que quer permanecer inadvertida, mas que não deixa de traduzir-se em atos concretos. Além disso, não faz mal que, vez por outra, se percebam as nossas penitências. Se foram testemunhas das tuas fraquezas e misérias, que importa que o sejam da tua penitência? Três. Uma penitência muito agradável a Deus é aquela que se manifesta em atos de caridade e que tende a facilitar aos outros o caminho que conduz a Deus, tornando-o mais amável. No Evangelho da missa de hoje, o Senhor nos diz: se estás para fazer a tua oferenda diante do altar e te lembras de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então, vem fazer a tua oferenda. As nossas oferendas ao Senhor devem caracterizar-se pela caridade, saber pedir perdão àqueles a quem ofendemos, assumir plenamente o sacrifício que supõe cuidar da formação de alguém que está sob a nossa responsabilidade, ser pacientes, saber perdoar com prontidão e generosidade. A este respeito, diz São Leão Magno: ainda que sempre seja necessário aplicar-se à santificação do corpo,
Agora, sobretudo, durante os jejuns da Quaresma, deveis aperfeiçoar-vos pela prática de uma piedade mais ativa, da esmola, que é muito eficaz para nos corrigirmos das nossas faltas, mas perdoai também as ofensas e abandonai as queixas contra aqueles que vos fizeram algum mal. Perdoemos sempre, com um sorriso nos lábios, falemos com clareza, sem rancor, quando nos parecerem consciência que devemos falar, e deixemos tudo nas mãos do nosso Pai Deus, com um divino silêncio. Jesus calava-se. Se trata de ataques pessoais, por mais brutais e indecorosos que sejam, aproximemo-nos do altar de Deus sem carregar conosco o menor sentimento de inimizade ou de rancor. Pelo contrário, procuremos apresentar ao Senhor muitos atos de compreensão, de cortesia, de generosidade, de misericórdia. Assim, o seguiremos pela via sacra que Ele nos traçou e que o levou a deixar pregar na cruz. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi o amor que levou Jesus ao Calvário, e já na cruz, todos os seus gestos e todas as suas palavras são de amor sereno e forte. E nós, despedaçada de dor a alma, dizemos sinceramente a Jesus: sou teu e entrego-me a ti, e prego-me na cruz de bom grado, sendo nas encruzilhadas do mundo uma alma que se entregou a ti, a tua glória, a redenção, a corredenção da humanidade inteira. Santa Maria, nossa Mãe, ensinar-nos a descobrir muitas ocasiões de sermos generosos na dedicação aos que estão ao nosso lado nas tarefas de cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.